Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 24 de julho de 2020, são 22 horas e 17 minutos. Lição número 7 do dia 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. Textuário: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Esta lição número 7, ela muito provavelmente vai despertar em muitas pessoas dentro da escola bíblica dominical sobre uma questão. Deus criou o mal, como ele diz lá em Isaías 45, versículo 7. Há algumas considerações para que nós venhamos entender esta passagem. Uma das questões é que quando Deus fala que eu crio o mal nesse contexto, é possível que ele estava se referindo a questões meteorológicas, por exemplo, furacões, tufões, enchentes, coisas desta natureza. É possível, então, quando vem um desastre, é um desastre, todo desastre é um mal. Então, por isso, Deus tenha dito que ele cria o mal. Por outra questão, há uma outra razão, que é pela questão que Deus criou todas as coisas. Se Deus criou todas as coisas, ele criou o mal? Não necessariamente. Para que nós venhamos entender melhor. No início, Deus criou tudo que há, a terra, os céus e terras, e todos os seres viventes, anjos, querubins, serafins, etc. Uma vez que Deus criou um querubim e esse querubim se rebelou, então, e todo mal está neste querubim, no caso de Lúcifer, apesar que Lúcifer é uma palavra que não aparece nos textos sagrados originais, então como Deus criou Lúcifer, criou o querubim caído, caiu depois, se rebelou contra Deus, então, consequentemente, é como se Deus tivesse criado o mal. Por quê? Porque Deus criou uma criatura que se corrompeu. Quando um filho faz algo ruim, o pai dele não fez aquilo que o filho fez. Mas, dependendo da idade do filho, é sobre o pai que recai a responsabilidade. A ideia aqui é parecida, uma vez que Deus não faz o mal, porque Deus é bom. Então, mas como ele criou o querubim ungido e esse decaiu, então, consequentemente, esse querubim foi mal, então, consequentemente, dá a ideia de que Deus tenha criado o mal, porque não diretamente. Deus criou um querubim e esse querubim se rebelou contra Deus, a soberba do seu coração, então toda mentira está nele, a soberba do coração está nesse querubim, então, consequentemente, se entende que Deus tenha criado o mal. Mas no decorrer, na bem da verdade, como eu já falei, Deus ele é 100% bom, não há variedade de maldade em Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, que Deus é santo. Uma vez que Deus é santo, então ele não pode ter mal nele. E é bom também lembrar que Deus é o único ser que é eterno. Deus existe desde sempre, desde a eternidade. Foi Ele quem criou a eternidade. Então, o mal só veio depois. Então, como o mal veio depois, então Deus não tem parte nesse negócio. Então, é bom a gente entender e compreender esta parte, porque muito provavelmente é um assunto que pode surgir na classe. Introdução. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num lugar onde não é o seu ambiente normal, natural. De repente você vai para um outro estado, de repente talvez até mesmo um outro país, e você certamente vai ficar meio perdido, porque não conhece nada do lugar, não conhece as pessoas, então fica meio perdido.
É mais ou menos essa a ideia do povo de Jerusalém na Babilônia. O povo estava perdido. Então, quando chegou, estavam espalhados, não estavam diante da sua terra. Agora, em Israel, eles agora poderão viver em comunidade. Então, todos terão a mesma coisa em comum. E o que é esta coisa em comum? O louvor e a adoração a Deus. Somente os judeus retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita mistura no seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. O mundanismo tem entrado na igreja. Entretanto, não há pacto entre luz e treva, não há harmonia entre luz e trevas. E a Bíblia vai falar também sobre a questão de Mateus, capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo, nós precisamos iluminar os caminhos das pessoas, ou seja, trazer esclarecimento da verdade para as pessoas. Nós vemos que precisamos ser autênticos. O povo cristão precisa ser autêntico. O povo de Deus é autêntico. Por quê? Porque mesmo nessa questão, Deus também não aceita essa mistura. Ou você é salvo na pessoa de Jesus, ou você não é. Não há meio termo. Ou é céu ou inferno. É bênção ou maldição. Não há meio termo com o Senhor. Então, muitas das vezes, as pessoas se perdem porque querem uma questão de qualidade e quantidade. As pessoas sempre falam uma coisa e outra. Antes, as pessoas diziam na igreja que Deus não quer quantidade, quer qualidade. Depois mudou-se a fala. Atualmente a fala é: Deus quer quantidade com qualidade. Bom, todas as duas afirmações estão equivocadas. A Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9 ou 8, vai dizer que Deus quer que todas as pessoas, todos os homens, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Então vemos que muitas das vezes as pessoas, nós, nesse caso, parece que nós não estamos sendo muito a luz do mundo, parece que estamos meio que apagados. Então Deus requer de nós uma questão de luz. Nós precisamos ser luz para que nós venhamos iluminar as pessoas, não que nós venhamos ter luz na nossa vida para brilhar, para ser melhor do que os outros. Não, o contexto aqui é mais uma ideia de fazer brilhar, fazer as pessoas conhecerem a verdade. Qual é a verdade? Cristo, João 14,6. Então, precisamos ter isso em mente. Síntese do tópico 2. Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Essa questão de mistura, a Bíblia diz que, lá no livro de Tiago, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a pergunta é direta: você quer ter amizade com o mundo ou quer ter amizade com Deus? Porque as duas coisas não dá. E aqui a ideia de amizade e inimizade não é inimizade em questão de relacionamento, de amizade em si, de amigo. Aqui é uma questão de entendimento de sistema. O sistema, você, em outras palavras, como falaria Daniel, Daniel, você ainda é aquele mesmo de quando veio da Babilônia? A questão é não se corromper. Então o povo de Deus não pode se corromper, o povo de Deus tem que se afastar do mal. A Bíblia diz, Jó 28, que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então nós precisamos ser inteligentes nessa questão de se apartar do mal, deixar o mundo fora da igreja. O mundo que eu digo na ideia de sistema. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio nos nossos cultos a Deus, nos nossos templos, para atrair a atenção de jovens, adolescentes, ou seja lá quem for. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida e o Espírito Santo basta. Por quê? Porque João 16,8 diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convence o mundo. Então, se nós tivermos e precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida, através da nossa vida, através do nosso testemunho, certamente o povo será salvo. Por quê? Porque vão compreender
o Espírito Santo tocará neles. Então nós não precisamos de nenhum subterfúgio dentro dos templos para atrair a aparência de jovem, para que o jovem venha para a igreja, porque é um ambiente bom, é um ambiente do estilo dele, que vai tocar as músicas que ele gosta, não é nada disso. O culto é para Deus, a nossa adoração tem que ser única e exclusivamente ao Deus de Israel. Precisamos não ter essa questão de mistura nos nossos louvores. Até porque atualmente a música cristã perdeu muito da sua essência. As pessoas parecem que perdeu a inspiração divina para compor, né? Precisamos voltar para os hinos da harpa, né? Não que eu seja contra os hinos avulsos, sou muito a favor até, mas o que eu digo é que na grande massa esmagadora dos louvores hoje, com exceção dos hinos da harpa, os hinos avulsos estão bem avulsos mesmo, estão bem perdidos, estão bem fora do contexto. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Assíria. A mistura entre povos é perigosa. Os samaritanos, eles até acreditavam em Deus, conheciam a Deus, mas ficavam também com seus deuses. Então era uma adoração mista. Não, a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem. Então, a Deus seja toda a adoração. A nossa adoração, repito, é somente a Deus. E os samaritanos, eles conheciam a Deus, mas também tinha a questão da idolatria dele, a vida pagã que cada um deles tinha. E muitas das vezes vemos isso no nosso meio. Pessoas que se dizem crente, mas são crente que é crente, e tem um pé dentro da igreja e outro lá fora. Então, com um pé em Israel e o outro lá no Egito. Então, é uma mistura que não pode haver. Isso independente de quem vem. Nós precisamos, independente de quem está dirigindo, pastores, líderes, independente de quem esteja na frente, independente de quem seja, a questão da onde que venha o pecado da mistura precisa ser de fato combatido. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Quantas das vezes as pessoas se oferecem, o mundo, se oferece para ajudar alguma coisa dentro da igreja, dentro do templo, e muitas das vezes ela é bem-vinda. Em outros casos, nós precisamos ver algumas questões que vemos aqui, um grande exemplo, na verdade 2 exemplos, de que as pessoas recusaram a ajuda e o trabalho foi feito da mesma forma. Então nós não precisamos de ajuda daquilo que é pagão, daquilo que é idólatra, da questão do pecado. Nós não precisamos disso. Digo e repito, temos o Espírito Santo em nossa vida e isso basta. O Espírito Santo nos fortalece. O Senhor é conosco. Então nós temos que ter a compreensão de que o nosso Deus é maior. Então, se a obra é dele, ele vai garantir as pessoas corretas. Os samaritanos procuram apresentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Olha que profunda armadilha é este negócio de se misturar. Muitas das vezes, a gente pensa, mas isso não tem nada a ver.
Mas se a gente for olhar bem na raiz da questão, nós vemos, por exemplo, imagina um casal na igreja, de um que é cristão e o outro não. É claro que vai haver sempre aquela troca, né? Eu vou com você hoje ao templo, eu vou à igreja com você hoje e tal. Mas depois você poderia ir comigo naquela, sei lá, num baile, vamos botar aqui, num baile. E a outra pessoa vai argumentar, não, eu não posso ir ao baile porque eu sou da igreja. Mas o outro vai retrucar. Mas eu fui com a igreja com você. Então você tem que ir ao baile comigo. E se a gente for olhar, não que seja uma troca justa, mas a argumentação é válida. Então o que se faz? Então começa a ter dissensão, começa a ter divisão, e isso é um problema. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada. Sempre quando um cristão chega no lugar, ele muda o ambiente. O cristão, ele faz a diferença. Vemos na questão do apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Éfeso, encontrou lá uma mulher que dava muito lucro às pessoas lá, porque ela trabalhava com adivinhação, essa coisa toda, e ela testificou de Paulo. Ela disse, este homem é um homem de Deus. Se Paulo não tivesse repreendido, sabe o que as pessoas entenderiam? Bom, se ela reconheceu que Paulo é de Deus e eles não estão brigados, é porque esta mulher também é de Deus. Olha como é que o adversário engana. Olha as artimanhas dele. Então nós vemos que quando o cristão chega no ambiente, ele muda o ambiente. E por ele mudar o ambiente, porque ele tem o Espírito Santo, porque ele é diferente, ele tem uma adoração verdadeira, diferente das demais, sabe o que acontece? Cria inveja nos outros. Então nós precisamos ter a ideia de que nós precisamos estar cada dia mais na presença do Senhor, para que nós, quando venhamos estar num lugar, sermos a diferença. Síntese do tópico 2. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Então, quando alguém vem ao nosso encontro, e é diferente de ir ao encontro e de encontro, é diferente. Ir ao encontro é ir junto, e de encontro é enfrentar-se. Então, vemos que os samaritanos, eles queriam ter os mesmos privilégios que os israelitas. Então, hoje vemos a mesma situação. As pessoas querem associar com o cristão para ter, vamos colocar aqui, os mesmos privilégios, mas não pagando o preço que o cristão paga. Então, se você for começar a olhar a raiz do problema, da questão de ser misto, você vai ver que tem muitas coisas que nós precisamos combater. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Nós cristãos, nós não devemos, ninguém deve, na verdade ninguém deve, mas principalmente nós cristãos, nós devemos nos afastar do mal e não praticar o mal, e também não ficar alegre ao ver alguém cometendo alguma maldade. Nós precisamos combater esta maldade, é o que Deus requer de nós. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vemos que Deus, ele está conosco, mas, como eu acabei de dizer, tudo existe um preço. Nós cristãos precisamos pagar o preço.
porque não é de qualquer maneira que nós estaremos na presença do Senhor. A Bíblia diz aos Hebreus 12:14 ou 14:12, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos compreender que sim, nós precisamos pagar o preço, nós precisamos de viver uma vida de santidade, precisamos que esta na verdade é a vontade do Senhor. Por quê? Porque quando Josué foi fazer algo para o Senhor, ele disse juntou o povo para que o povo se santificasse, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que isso quer dizer na prática hoje? Quer dizer que para Deus fazer uma maravilha no nosso meio amanhã, nós precisamos nos santificar hoje, nós precisamos estar preparados hoje, ou seja, o milagre vem somente depois da santificação. Nós precisamos, ou melhor, a questão do geral, a obra, a conclusão, o que Deus fará, primeiro vem a nossa santificação. Precisamos nos santificar. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Deus também falou da mesma forma com Moisés. Na antiguidade, na época do Egito, existia um ritual, vou colocar assim, um ritual, que quando alguém ia oferecer alguma coisa para um deus pagão, geralmente este homem, ou esta mulher, mas geralmente era homem, quando ele se apresentará para alguém, para aquele deus, aquela divindade dele, ele precisava descalçar os pés. Como Moisés foi criado com esta cultura, o que Deus fez? Falou de uma forma que Moisés, apesar de não conhecer a Deus, entendesse. Então, o que acontecia na cabeça de Moisés? Se este Deus está falando para eu tirar a sandália dos meus pés, porque o lugar onde eu estou é terra santa, então esse Deus conhece a nossa forma, a nossa cultura, e ele falou conosco. Então ele é um Deus vivo, é um Deus que fala. Então isso colocou na mente de Moisés que de fato quem estava falando com ele era uma divindade, apesar dele não conhecer. Então, quando vemos essa questão, muitas pessoas falam, né, em alguns lugares até tem essa crença diante de entrar no templo, colocar as sandálias ao pé da porta, justamente por causa dessa questão, porque Deus falou assim para Moisés. Mas não é questão de Moisés, a conotação que eu acabei de dizer, é por causa de uma questão de costume da época. Era uma forma de Deus mostrar para Moisés que de fato ele era um Deus vivo, e foi da mesma forma que ele falou com Josué, porque possivelmente Josué também tinha algo parecido, ou pelo menos iria entender. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos olhos, dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Vemos que nessa questão de guerra, muitas das vezes aquela questão de que eu sou maior, eu sou menor, e muitas das vezes há até algumas questões de lutas, né? de ringue. Mike Tyson, por exemplo, que foi um grande pugilista, e outras pessoas acabam tendo uma derrota por menosprezar o adversário, por achar que é autossuficiente. Foi algo parecido com Josué, a questão aqui de Josué. Ele menosprezou o pecado. E quantas das vezes as pessoas têm menosprezado o pecado no meio de vós, no meio da igreja, e Deus não faz aquele movimento, não faz maravilha. E muitas pessoas acabam se questionando, porque disse e porque daquilo, porque há pecado no meio do povo. E como é que se descobre o pecado? Jejum, oração, palavra e fé em Deus, né?
porque certamente o Senhor irá revelar. Então vemos que a cidade de Ai, apesar de ser uma cidade pequena, acabou derrotando os israelitas. Então nós precisamos ver que o pecado derrota qualquer um, mesmo aquele pecadinho, como o pessoal fala, ele precisa ser confessado para que você não venha a ser derrotado pelo adversário. Síntese do tópico 3. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. A única forma de nós nos separarmos do mal, jejum, oração, palavra, nós precisamos ter uma vida contínua diante de Deus. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. É bom enfatizar a questão que Marcos 16 diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eu vou pregar o evangelho a toda criatura se eu não estou aqui junto com o mundo? Precisamos diferenciar a questão, como eu já falei no início, questão de sistemas. É bom ter isso em mente. No início, as pessoas quando chegam, já viu, por exemplo, na escola, digo na escola secular, acontece muito isso, aquele aluno terrível, nos primeiros dias ele é sempre um anjinho, ele é sempre o bonzinho no início, mas depois que as aulas começam, pegar o ritmo, né? Ele começa a mostrar quem de fato ele é. Essa é a mesma dinâmica que acontece muitas das vezes nas igrejas do Senhor. As pessoas chegam com misturas, dizendo, eu trouxe uma coisa nova aqui para o evangelho, aqui para a igreja. E não tem coisa nova para a igreja. A coisa para a igreja é sempre a mesma coisa: jejum, oração, palavra, busca ao Senhor, santificação. Este é o ponto. E no início as pessoas acabam sendo muito legais, amáveis e tudo mais, mas depois a coisa desanda, como o aluno na escola. Então nós precisamos ter esse discernimento da parte do Senhor. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor, dizendo, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que fareis, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Servir a Deus tem várias recompensas. Uma dessas recompensas é a questão de ser liberto. Malaquias 3,18 vai falar que vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Há uma diferença. Muitas das vezes, alguns cristãos acabam se entristecendo porque ele faz a vontade de Deus, é sincero diante de Deus, mas vê aquela pessoa que não é sincera diante de Deus prosperar mais do que ele. Nós precisamos ter maturidade para entender que nós não somos daqui. A nossa recompensa não é aqui. Grande é a nossa recompensa nos céus. É lá o nosso principal tesouro. É claro que muitas das vezes nós queremos ter uma vida melhor aqui. Mas não é porque você serve a Deus com sinceridade que você vai ter uma vida melhor do que a do seu vizinho, mesmo eles fazendo coisas erradas diante de Deus. Precisamos ter maturidade para entender certas coisas, até porque muitas das vezes, quando um cristão fiel, sincero, ganha uma recompensa grande, vamos dizer assim, uma grande bênção, ele acaba se afastando do Senhor. Então nós precisamos ter também essa maturidade. Será que aquilo que eu almejo tanto, eu não posso me afastar
de Deus por conta disso? Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então vemos que Deus requer sempre que nós venhamos nos santificar diante dele. A santificação sempre estará presente em nossa vida. Bênçãos acompanham maldição. Aliás, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornaram-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. As bênçãos vão sempre acompanhar aqueles que fazem a vontade de Deus. Está lá em Deuteronômio 28:2, que as bênçãos correrão atrás de nós. Síntese do tópico 4. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então que nós venhamos ter no nosso coração a questão de se apartar do mal e se aproximar cada dia mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida e que você tenha uma boa aula. E lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Tchau.